Oi, pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre organização. Falamos sobre planejamento, agora a segunda etapa, né, da função do administrador, que é organizar. Vamos falar sobre organização, certo? E o que é organização? Para começar, né, para começo de história. Existem duas vertentes para a palavra organização. A organização enquanto instituição, tá? E a organização enquanto uma função administrativa, a função do administrador. Então, colocar aqui organização enquanto uma instituição e organização enquanto função do administrador. Que alguém fala organização, você tem que saber, ela está falando de uma empresa ou ela está falando da função organizar, certo? Então, vejam bem, a organização enquanto uma instituição é qualquer empreendimento humano, tá? Que visa atingir resultados, tá? E aí, eu quero que vocês prestem atenção que resultado nem sempre é lucro. Por quê? Porque nem toda instituição visa lucro. Então, vocês fiquem atentos se cair alguma pergunta sobre isso, tá? Porque as organizações, elas podem ser ONGs, indústrias, empresas, tá? Uma igreja é uma organização, tá? Um órgão público é uma organização e não visa lucro. Então, você tem que associar a ideia de organização em um empreendimento humano que busca atingir objetivos. E aí, os objetivos vai depender do tipo de organização, tá? E nesse enfoque de pensar na organização como instituição, a gente tem a ideia da organização formal e a organização informal. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Fala desse primeiro enfoque. Eu vou apagar o segundo, que a gente fala dele já já. Então, aqui eu vou colocar a organização enquanto instituição é qualquer empreendimento humano que visa atingir objetivos, tá? Né? Que ninguém vai montar uma instituição sem ter um fim, né? Uma finalidade. E existe a ideia da organização formal e da organização informal. Vamos lá, o que é a organização formal, primeiramente? A formal é a organização que ela é estabelecida pelo dono da empresa. Então, é a organização que é representada pelo organograma. Então, falou em formalismo, formalidade, você vai visualizar no organograma, que é o desenho da organização. Grama é desenho. E organograma, desenho da empresa, da organização, certo? Então, é o desenho de como a empresa funciona. Quando você quer saber onde está cada setor, quantos setores a empresa tem, quem se comunica com quem no desenho organizacional, na arquitetura organizacional, você pega o organograma da empresa e você vai saber quantos setores ela tem, né? Cada gabinete de chefia, você enxerga o layout da empresa. E aí você consegue saber, quem se reporta a quem. Então você descobre quem é a autoridade responsável por cada setor, né? Já a organização informal, ela surge das relações sociais, ela é espontânea. Nasce dessas relações e não se limita às paredes da empresa. Por quê? Porque você pode ser chefe de um setor, mas amigo de alguém de outro setor que nem se comunica com o seu. Mas por você ter construído uma relação social com aquela pessoa pode te ajudar no atingimento de um objetivo dentro da empresa, independente se ela se reporta a você ou não. Ela faz porque ela se conecta com a sua liderança, contigo. Então, essa relação informal, ela não se limita. Ela acaba se tornando maior até do que a formal, porque ela ultrapassa as paredes da empresa. Você tem uma afinidade tão grande com alguém na empresa que você chama para ser padrinho do seu filho, você chama para o churrasco, chama para um aniversário, tá? Então, cai em prova, acreditem, cai em prova essa ideia vão te perguntar se a organização informal ela é maior, né, potencialmente maior do que a organização formal, e é verdade, porque ela ultrapassa os limites organizacionais, os limites da empresa, tá? Então, essa é a organização formal que está ligada ao organograma e a informal que está ligada às relações
relações espontâneas, né? Relações sociais espontâneas. Peraí, um espacinho aqui. Sociais espontâneas, tá? Dentro dessa ideia de organização enquanto instituição, existe ainda essa dicotomia aqui, tá? Você tem que saber o que é formal e o que é informal dentro da organização, tá? E agora, a organização enquanto função, que é o nosso passo 2, né? O que é? Vou apagar e vamos falar da 2. Organização enquanto função. Função, tá? Então, vamos lá. A organização enquanto função é a função dentro daquele PODC, tá? Que foi estipulado por Fayol há muito tempo atrás e os neoclássicos repaginaram. A função planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, quando a gente fala da organização enquanto função, a gente está falando desse ozinho aqui dentro dessas funções do administrador, tá? E o que significa organizar? Organizar é alocar. Nossa, não melhorou em nada. Alocar recursos é colocar as coisas em ordem, tá? É colocar cada coisa em seu lugar. Cada coisa em ordem. Então, mas só coisas físicas, só materiais? Não. Pessoas, cada pessoa onde ela deve estar, finanças, materiais, alocar recursos. Recursos da empresa inclui tudo, inclusive pessoas, tá? Então, você está desenhando o layout da sua empresa. Você sabe que precisa de 5 setores. E você sabe que vai precisar de pessoas para gerir esses setores. Então, alocar as pessoas em cada setor, quantas pessoas esse setor precisa, quantos esse precisa, isso é organizar, certo? Isso é organizar, tá? Então, sejam os recursos materiais, de pessoas, financeiro, tecnologia que eu preciso, quantos computadores eu preciso naquela sala, é arrumar a casa, é alocar, é organizar, tá? Então, quando a gente fala da organização enquanto função, a gente está falando em arrumar a casa. É saber quem fará o que dentro da organização, dentro da empresa, tá? Como serão as relações hierárquicas, onde vai ficar cada setor, cada gabinete, enfim, tá? Aí, existe uma pegadinha das bancas com a função organização, porque, vejam só, designar pessoas para tarefas. Vou até colocar, para vocês ficarem atentos a essa designar pessoas para tarefas. O que acontece com o candidato? Ele vê a palavra pessoas aqui, deixa eu colocar aspas para a gente destacar. Ele vê a palavra pessoas e ele já associa a função direção, porque dirigir está toda em volta da gestão de pessoas. A função dirigir, que é a próxima que a gente vai estudar. Mas aí o examinador traz essa ideia, designar pessoas para tarefas e pergunta se é atributo da função organização. Aí a galera faz o quê? Não, tá errado, porque designar pessoas, foca nas pessoas, designar pessoas é função da direção, porque tá envolvendo ali motivação, liderança, comunicação, tá falando com pessoas, é direção. E aí leva pau nessa questão. Por quê? Porque o candidato vê a palavra pessoas, tá? E a palavra pessoas tem estrita relação com a função de direção, aí vai lá e marca errado. Só que tá certo. E eu vou dizer por quê. Porque designar, o que é designar? Designar é escolher. Na questão não tá falando, eu tô liderando essa pessoa, eu tô motivando essa pessoa, eu tô gerindo sua carreira, tô ensinando como vai executar a tarefa. Não, eu escolhi uma pessoa para uma tarefa. E é essa sutil diferença entre você designar uma pessoa para uma tarefa, que é você alocar essa pessoa, e você, fulano, vai trabalhar aqui, nesse setor. Isso é designar pessoa. É muito diferente de você dirigir, designar pessoa no intuito de motivá-la, trazendo esse viés de motivação e de liderança. E aí você não sabe essa sutileza, essa diferençazinha, e você erra a questão na prova. E é isso que o examinador quer fazer mesmo com você, porque ele sabe que só quem estuda com atenção vai saber diferenciar isso,
tá? Então, ele tá falando que tá motivando a pessoa? Não, tá designando para uma tarefa. O que é designar? Pegar e colocar ali. É isso que os examinadores vão fazer. Eles adoram colocar isso na prova. Porque vocês se apegam a coisa isolada. E não é assim que a gente tem que estudar. A gente tem que saber o sentido disso aqui tudo. O que é designar? É alocar a pessoa. É escolher uma pessoa. Eu estou dizendo que eu estou motivando essa pessoa, estou liderando, estou gerindo sua carreira. Tudo isso, motivação, liderança, comunicação, gestão de carreira, tudo isso é o líder na função direção. É o administrador enquanto líder, gestor de pessoas. Aí sim, mas não está falando nada disso. Está falando simplesmente que está designando pessoa para uma tarefa. Então ele está somente escolhendo. Essa é a diferença. Então vocês não caiam mais nessa pegadinha, tá? E aí agora que vocês já sabem, né, desses vários sentidos da palavra organização, a gente vai descobrir os tipos de organização. A gente viu o que é até agora. O que é organização enquanto uma instituição, um empreendimento humano, e a gente viu a organização enquanto a função organização, certo? A gente viu que a organização ela pode ser formal e informal, e a gente viu que a função organização ela tem esse viés de arrumar a casa, tá? E existe ainda, o que é que a gente ainda tem que saber? Os tipos de organização. E aqui eu não falo se elas são, é uma sociedade de economia aberta, é uma comodita por ações. Não, essa classificação a gente estuda em direito empresarial. Aqui a gente, quando a administração ela fala em tipos de organização, ela está se referindo aos modelos da estrutura, tá? Organizacional. Ai, meu Deus, e o que é estrutura? Vamos anotar isso aí. Vou apagar aqui. Vamos lá. Tipos de organização. Vamos lá. Estrutura. O que é estrutura? Estrutura organizacional é como a empresa divide as atividades. É o seu desenho, o seu organograma. Então, você pega o organograma de uma empresa e você vê lá vários níveis hierárquicos. Então, aquele desenho já te dá algumas informações, tá? Você vê vários níveis hierárquicos ou vários departamentos. Esse formato da organização, que é colocado no organograma, um organograma é o desenho da organização. Eu não sei se eu consigo desenhar aqui, deixa eu ver. Vamos ver se a prof, ela vai ser expert em desenho. Vamos lá, ver se eu consigo desenhar. Eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver aqui, o lapisinho. Não consigo. Ok, vamos lá. Acho que sim. Vamos ver se eu vou saber, né? Você vê um quadradinho aqui, relevem o desenho, tá? Porque eu não sou muito boa de desenhar. E com essa canetinha aqui, então, você vê esse quadradinho aqui, essa linha de comunicação, tá? Você vai ver outra linha de comunicação aqui, outra linha de comunicação e vários outros setorizinhos aqui. Outro quadradinho aqui, outro quadradinho aqui, tá? Outro quadradinho aqui. E por aí vai. E vai descendo a linha de comunicação para outros quadradinhos, outros setores. Isso aqui, embora esteja meio mal desenhado, é a ideia de um organograma, certo? Aí, vou apagar, tá? Era só para quem não sabia o que era um organograma. É o desenho que te dá algumas informações. Você sabe que aqui tem um chefe maior na cúpula. Você sabe que existem 3 setores e por aí vai. Eu posso colocar vários outros quadradinhos aqui embaixo para demonstrar que aqui são os vários operários que se reportam a esse gerente aqui. Entenderam? Então, deixa eu limpar aqui. Pronto. Isso é um organograma. E a estrutura é esse desenho. O desenho organizacional, que também é chamado de arquitetura organizacional, tá? Aí, quando você olha para um organograma, você tem várias informações, tá? Você faz uma análise vertical, vou colocar aqui, estrutura, organograma. O organograma traz várias informações. Vamos fazer uma análise. Análise vertical. E a gente também faz uma análise horizontal. Quando a gente olha para o organograma, imagine, você é um gestor e traz, você
vai administrar esse setor aqui. Aí você analisa verticalmente e analisa horizontalmente. Então, vamos lá. Numa análise vertical, esse primeiro ponto aqui, você consegue descobrir quem é o chefe. Lembra que eu coloquei, olha, aqui tem um chefe maior na cúpula, existem outros 3 chefinhos aqui, intermediários. Então, você sabe quem é o chefe, quem são os subordinados. Se existem muitas chefias verticais, certo? Você consegue ver isso? Deu para imaginar? Deu, né? Então, nessa análise verticalizada, a gente tem informação basicamente sobre a hierarquia administrativa e a amplitude de controle, tá? Então, vamos saber o que é isso. Dentro dessa análise vertical do organograma, a gente enxerga, primeiro, a hierarquia administrativa. E o que é isso, tá? Se a empresa tem vários níveis. A empresa, nossa, tem o chefe maior na cúpula, tem outro intermediário que gerencia os gerentes no nível intermediário, tem outro que é mais outros supervisores, nossa, muitos chefes, vários níveis. Então, tende essa empresa a ter um formato piramidal, certo? Uma informação a partir de um olhar num desenho. E outra análise que você tem que fazer, quando você olha verticalmente, é a amplitude de controle. Deixa eu preencher aqui com níveis. Níveis, tá? Se tem vários níveis. E a amplitude de controle é o seguinte: se o chefe ele tem amplo controle ou um controle estreito, o que é isso? O que é isso? Se o chefe controla muitas pessoas, ele tem um amplo controle. Certo? Vou colocar isso aqui, que isso aqui tem que ser bem estudado, bem detalhado, para vocês não se atrapalharem. Amplo controle. Um chefe com vários subordinados. E um estreito controle. Controle. É o chefe com poucos subordinados. Vou apagar para vocês conseguirem ver. Ainda tá dando para ver, né? Deixa eu separar aqui. Então, veja. Na análise vertical, a gente sabe se existem muitos níveis, aqui, que muitos chefes, né? Vários chefes, muitos níveis hierárquicos. E a gente vê também a amplitude de controle. Se o chefe tem vários subordinados, ele tem uma ampla amplitude. E se ele tem poucos subordinados, ele tem um estreito controle, certo? Aí, com essa informação, o que é que você depreende disso? Você é o dono de uma empresa, você é o chefe, você tem 200 subordinados. Tipo, caraca, eu trabalho numa empresa e praticamente eu quem administro a galera toda. Então, significa dizer o quê? Existem muitos chefes? Não, basicamente você é o chefe e a galera toda operacional está aqui embaixo. Essa amplitude, esse controle amplo, te dá uma informação. Quer dizer o quê? Essa empresa, ela tem uma estrutura achatada, que é o que a gente está vendo mais como tendência das modernas organizações. Essa amplitude achatada. Por quê? Ou essa estrutura achatada. Por quê? Porque você consegue ter uma conversa direta com seus subordinados e você diminui os custos com administradores. Porque um administrador só vai ser o responsável por um mar de gente. Então, você não precisa de vários níveis hierárquicos. Não precisa. Então, sua estrutura tende a ser achatada. É a tendência das modernas organizações, tá? Aproximar mais o operacional do nível institucional da cúpula. E quando você vê um organograma com um controle estreito, significa o quê? É um chefe para 5 pessoas, aí outro chefe para mais 5, outro chefe para mais 5. Imagine a quantidade de chefe para esses poucos subordinados. Você tem as vantagens e a desvantagem. Eu não estou dizendo que agora você tem que ter amplitude, um controle amplo, porque você corta custo e isso é bom para todas as empresas. Não. O dono, o administrador da empresa é que vai decidir o que é melhor, estrategicamente falando, para a empresa dele. Porque
Existe a vantagem dessa proximidade quando o controle é amplo, mas existe uma desvantagem porque são muitas pessoas para um administrador só. Então, ele pode perder um pouco a noção dos problemas que cada um está passando. Já no controle estreito aqui, são poucos subordinados para um chefe. Aumenta o custo com administradores? Aumenta, você vai ter que contratar mais chefes. Mas, em compensação, o chefe especifica, porque ele está tratando ali de 5, 10 funcionários. Então, ele sabe das demandas de cada funcionário. Então, tem vantagens e desvantagens. Quem vai decidir isso? A administração dessa empresa. O administrador, os CEOs, tá? Não tem vantagem e desvantagem, mas, então você tem que seguir por essa linha. Não, é o dono que vai saber o que é que ele tem que fazer, tá? Então, quando você tem um organograma alto, qual a informação que você consegue perceber? Você vê que tem muitos níveis hierárquicos, então a tendência, se tem muitos níveis hierárquicos, tem muitos chefes, né? Porque vários níveis, então vários chefes. Então significa que existe uma amplitude estreita de controle. Porque se são muitos chefes, cada chefe vai pegar um pouquinho. Então, estreito controle. Você vê um desenho achatado de organograma. Significa poucos chefes, o chefe controla quase todo mundo, então controle amplo, certo? Então é isso. E aí a partir daí depende o quê? Se o poder é centralizado, né? O poder de decisão é centralizado no chefe ou é descentralizado. Você vai descobrir também se esse processo de decidir, ele está lá na cúpula, que é centralizado, ou ele vai estar disperso nos níveis hierárquicos, que é o descentralizado. Quando você tem vários níveis hierárquicos, você tem uma descentralização do poder, né? Porque você vai dar um pouquinho do seu poder. Imagine, você é o chefe, tá lá na cúpula. Você tem vários outros administradores para cada área da sua empresa. Então, você descentraliza seu poder para eles, né? Você não vai centralizar. Agora, você é o único chefe e comanda todo o restante do pessoal. Então, a tendência é que seu poder seja centralizado, né? Então, todos têm vantagens e desvantagens, né? O administrador é quem analisa a melhor solução para a empresa dele. Né? Então, ok até aqui, né? Uma análise vertical, a gente depreende essas informações. É uma análise sobre a divisão do poder, essa análise vertical, desse sistema de autoridade. Quando você analisa o organograma verticalmente, a gente só está analisando quem tem poder e quem não tem. Quem é o chefe e quem é o subordinado. Pensem. Tá? Então, vou colocar aqui, análise vertical, barrinha. Nossa, cadê a barrinha? Não. Barrinha, não sei mais como é que bota a barrinha não aqui. Vai nessa. Análise vertical, você vai estar fazendo uma análise sobre autoridade, certo? E autoridade. E tá fazendo uma análise sobre o quê? Sobre divisão de poder. Porque é somente sobre isso que a gente acaba descobrindo quando faz uma análise vertical, né? A gente só sabe quem manda e quem obedece nessa análise vertical. Mas e na análise horizontal? Quando a gente pega o organograma e vê que ele tem vários setores no mesmo nível organizacional. O que significa isso? Vou apagar para a gente fazer essa análise horizontalizada, tá? Apagar tudo isso aqui. Vamos agora para a análise horizontal. Quando a gente pega um organograma e faz uma análise horizontal, a gente está descobrindo se ele tem muitos departamentos. Departamentalização, certo? Você vai olhar e ver que ele tem vários setores, tá? E quando você tem muitos departamentos, veja se é lógico para você isso. Você distribui sua empresa em departamentos, em setores, porque você queria uma especialização do trabalho, certo? Então, aqui eu só quero quem trabalha com RH, aqui eu só quero quem trabalha com vendas, aqui eu só quero quem trabalha com marketing. Então, você especializa o trabalho. Então, a departamentalização, ela traz especialização, tá? Do trabalho. Não é lógico? É lógico. Ela divide esse trabalho em departamentos e especializa.
é um agrupamento das atividades nessas unidades organizacionais. Vou colocar aqui, agrupamento de atividades em unidades organizacionais. Essa é a departamentalização, né? E aí cada departamento vai ficar a cargo de determinadas atividades, né? Os funcionários, eles acabam por se especializar nessa área. Aqui eu só quero RH, aqui eu só quero finanças, aqui eu só quero comercial, aqui eu só quero marketing. Então, quem trabalhar nesse setor vai ficar craque naquilo que ele está trabalhando, né? E existem vários critérios que os administradores, eles se utilizam para dividir o trabalho, horizontalmente falando, né? Departamentalizando. Critério por função, por processo, por produtos, por projetos, por clientes, por áreas geográficas e matricial e ainda uma estrutura em redes. Vamos elencar isso aqui e trazer cada uma desses critérios, vamos colocar aqui. Vou apagar, tá? Então, vocês basicamente fez a análise horizontal, dividir em departamentos. Essa é a ideia. E os critérios para dividir em departamentos? Que departamentos eu tenho que dividir? Você tem vários critérios, vai depender da sua atividade, do que é que sua empresa faz. Então, primeiro é o funcional, que é o mais básico. O funcional, ele vou colocar todos aqui, a gente vai falar de cada um. Então, funcional. Vou falar logo porque o espaço é pouco, tá? Eu esqueço que o espaço é pouco, tem que ficar apagando, mas então vamos lá. O básico é o funcional. Você vai dividir por área de conhecimento e habilidade, tipo RH, financeiro, marketing, produção, comercial. Então, basicamente, a departamentalização funcional é isso, é dividir por área do conhecimento e habilidades, certo? E aí você já sabe, RH, produção, finanças, marketing. Basicamente, essa departamentalização funcional básica, né? E aí, quais as características principais? Primeiro, você tem uma alta especialização. É bem positivo isso, porque a pessoa fica craque naquilo que faz, né? Então, vou colocar o maisinho para a ideia de algo positivo, né? Alta especialização. E negativo, menos. Vou botar um menos, tá? Pouca flexibilidade, tá? Porque você fica naquilo. Você não tem essa flexibilidade de trabalhar em vários setores, não. Você se especializou naquilo e você trabalha naquilo. Então, não tem pouca flexibilidade. E negativo também, porque você perde a visão sistêmica. Baixa visão sistêmica. O que é isso? Você não consegue enxergar a empresa como um todo. Você só enxerga o que acontece ali na sua área, tá? Então, basicamente, positivamente tem essa alta especialização e negativamente a pouca flexibilidade e a baixa visão sistêmica. Esse é um critério funcional, que é dividir por áreas do conhecimento. As questões de prova vão te perguntar isso, tá? Eu não quero dividir minha empresa não funciona porque eu trabalho com produtos. Se eu dividir assim, vai ficar meio que bagunçado. Eu quero outro critério. Você trabalha com produtos? Então, vamos departamentalizar por produtos. Vamos apagar aqui. Produtos ou serviços. Produtos ou serviços. Então, a estrutura é dividida de acordo com o que você entrega ao cliente. Aí você pode, por exemplo, produto A, produto B, produto C, de TV, de LED, geladeira, ferro de passar. Então, quem trabalha na parte de TV de LED tá aqui. Só quem trabalha com geladeira tá aqui. Só quem trabalha com ferro de passar tá aqui. Então, os elétricos, pode ser assim também, produtos elétricos, produtos térmicos, tá? Produtos mecânicos. Então, você divide a estrutura, vamos lá, colocar aqui. A estrutura é dividida de acordo com o que você entrega. De acordo com a entrega ao cliente, tá? Entrega ao cliente. Então, produto A, produto B, produto C.
E características. Primeiro, mais inovação, tá? Vamos lá, vou colocar positiva, tá? Positivo, mais inovação e mais flexibilidade. Porque você, dentro desse produto A ou produtos elétricos, vamos dizer que você separou sua estrutura em produtos elétricos. Então, ali tem uma gama de produtos elétricos, né? Produtos térmicos, aí uma gama de produtos térmicos. Traz mais inovação, porque os funcionários vão sempre buscar mais produtos, né? Desenvolver aqueles produtos e mais flexibilidade, porque eles trabalham com vários sub-nichos, né? Vamos dizer assim. Só que tem de negativo o quê? Duplicidade de processos. O que é isso? Você vai ter as mesmas atividades dentro de cada setor. A atividade não vai ser tipo uma esteira, né? Que cada setor vai fazer uma parte, não. Dentro do mesmo setor vão existir as mesmas atividades divididas ali. Então, você tem duplicidade de processos e menos comunicação entre esses setores. Comunicação deficiente, tá? Entre esses setores. Isso é o que vão te perguntar. Porque se você trabalha na parte dos termoelétricos, você não vai focar nos elétricos. Você está ali focado na tecnologia termoelétrica. E ali vai desenvolver vários produtos. Então, a comunicação é deficiente com os outros setores e vai ter essa duplicidade de processos, porque os mesmos processos que você vai ter que precisar o seu gerente, do outro, dos térmicos, também vai utilizar. Isso gera custo, né? Mas, enfim, é o que o gestor não tem melhor nem pior. É o que o gestor acha melhor para organizar a empresa dele. E aí você diz, sim, mas eu não vou separar, não vou estruturar, departamentalizar por produto nem serviço. Eu trabalho com processos realmente. Então, vamos lá ver como é que você tem que dividir. Aí, o que é trabalhar por processo, né? Você tem processos, uma sequência, tá? Você trabalha, não é processo, um processo, uma ação judicial, não. Processos são sequências. Então, cada setor vai ser dono do seu processo em específico. Nesse caso, sim, é uma esteira, tipo uma esteira. Um trabalha na parte de pintura, por exemplo, né? Outro já trabalha na parte de montagem e etc e tal. Ou também assim, aqui o diretor administrativo vai trabalhar com processos de administração financeira, vai ter os processos de contabilidade, vai ter os processos de vendas, tá? O diretor da administração de processos vai trabalhar com N processos. Então, basicamente, a ideia principal é cada setor é dono do seu processo específico. Cada setor é dono do seu processo específico, tá? Então, bota um dono assim, bem destacado, porque é como se fosse uma empresa dentro de outra empresa, né? E aí, quais são as características? Vai ter uma alta especialização também, vou colocar aqui, porque cada um vai cuidar daquilo que foi designado para você, né? Igual a primeiro, que é funcional. Então, especialização, alta especialização e uma rapidez na comunicação, porque, vejam, cada setor é dono do seu processo específico, então, dentro ali daquele setor, ele vai ter uma rapidez na comunicação. Vou colocar aqui, positivo. Rapidez na comunicação. E de negativo, o que é que tem? Baixa flexibilidade, porque pelo mesmo motivo de quem departamentaliza funcionalmente, você não tem flexibilidade porque você vai focar naquela coisa, né? E perde a visão geral sistêmica. Perda da visão geral ou sistêmica, tá? Mesmo probleminha do funcional. Mas tem essas outras vantagens, que é a especialização e a rapidez na comunicação dentro ali do seu setor. Tá? Aí, você diz, não, eu não trabalho com processos, eu trabalho, eu quero dividir meu atendimento por cliente. Então, vamos lá ver como é essa divisão. Eu tenho vários tipos de cliente e eu quero dividir a partir deles, né?
Então, por clientes, como é? Vai ser dividido de acordo com o que você entrega a cada cliente. Vejam só, dividida de acordo com o tipo de cliente. Por exemplo, uma loja de roupa, ela departamentaliza, é uma departamentalização por cliente. Isso aqui é o quarto, né? Por exemplo, setor feminino, porque o cliente é mulher. Setor masculino, cliente masculino. Setor infantil. Então, isso é uma departamentalização por cliente. Vai ser de acordo com o tipo de cliente. Então, as lojas de roupas adoram departamentalizar assim, tá? Porque elas vão deixar um setor específico para as roupas masculinas, um para roupas femininas e um para roupa infantil. E a vantagem, né, o positivo, vou colocar aqui, é porque vai ter o foco no segmento, né? Vai ter essa especialização, um foco nesse segmento e vai se adaptar às necessidades do cliente, porque quem trabalha no setor de roupa feminina vai entender mais o que as mulheres querem, né? Então, vai se adaptar, adaptação às necessidades do cliente em específico, né? Agora, existe uma baixa coordenação, tá? Porque acaba gerando uma certa concorrência, porque você quer vender. Então, você tem um homem, ele não compra só para ele. Ele compra para ele compra para a mulher, ele compra para os filhos. Então, existe uma concorrência entre esses gerentes. Isso é negativo e é difícil de coordenar. Não é que é difícil, é um desafio para o administrador, tá? Saber coordenar quando a departamentalização, essa divisão horizontalizada da estrutura organizacional, ela é feita por cliente. Então, gera uma concorrência entre os gerentes. Concorrência. Tudo isso você vai conseguir lembrar por lógica, tá? Você vai ver a questão na prova e você vai se colocar no lugar daquele gestor para matar a questão. Porque não tem como você ficar, eu vou decorar isso aqui. Não é assim. Não tem nem como, é impossível. Você tem que entender a lógica daquilo, por que é daquele jeito, para quando você se deparar com uma questão dessa, você se colocar como gestor daquele setor e ver quais são as implicações que você vai enfrentar, tá? Então, essa é a departamentalização por cliente. Existe a de localização geográfica, que é bem bacana, bem fácil. Vou apagar aqui pra gente ir para número 5. Eita, peraí um minutinho. Localização geográfica. O que é isso? É para grandes empresas, tá? É quando você divide a empresa por regiões geográficas. Deixa eu colocar aqui. Setores divididos entre regiões. Por exemplo, vou colocar aqui o exemplo. Região norte, tá? Então, uma grande empresa, a Magalu na região norte, a Magalu na região nordeste, a Petrobras também, tá? É dividido por regiões. Aí você vê as características dessa departamentalização. Você vai conhecer melhor as demandas de cada região, porque a demanda da região sul é diferente da demanda da região norte. Então, você tem essa vantagem. Dividindo assim, você acaba atendendo melhor seu cliente. Um ponto positivo. Entende melhor as demandas locais, vou colocar assim, tá? Então, se você entende melhor as demandas locais, você tem mais customização. O que é customização? As mulheres vão entender melhor, os homens não sei, mas quando você pega uma roupa e você customiza, eu vou fazer um rasgado aqui na perna, vou colocar um bordado aqui, você deixa a coisa bem específica para o seu gosto, né? Isso é uma customização. E isso é como se você estivesse dando um tratamento especial àquela peça, tá trazendo aqui, deixando aquilo com a sua cara. Então, quando você entende melhor as demandas locais, você consegue customizar
a sua entrega, o seu produto, tá? Então, um ponto positivo, né? Quem não quer vou ter a capa do meu telefone com o meu nome? Isso é uma customização, é um tratamento especial de acordo com a necessidade de cada região. Só que você ter um setor na região norte, um setor, vou botar aqui na região sul, o que é que acarreta? Você vai ter aquele mesmo problema de duplicidade de processos. Ou seja, você vai ter a mesma estrutura em vários lugares. Demanda dinheiro. Mesma estrutura você tem que montar em todas essas regiões, tá? E também vai ter um déficit na baixa comunicação entre essas regionais, porque as regionais elas tendem a trabalhar como uma empresa individual, tá? Mas é o que se adequa à demanda da sua empresa, então é assim que você tem que departamentalizar. E vai ter vantagem e vai ter desvantagem em todos os tipos de departamentalização. Então, o seu papel é diminuir, né, as dificuldades, né? E existe o departamento por projeto, vou colocar aqui, critério 6, né? Por projeto. A departamentalização, ela é bem parecida com a do produto, só que um projeto é algo temporário. Você faz o projeto foi finalizado, o projeto virou um produto e agora a estrutura é desmontada, tá? Então, vamos lá. É temporária, então a estrutura é montada para o projeto e depois se desfaz, né? Então, se desfaz assim que o projeto é concluído, certo? Nossa, que bacana! É bem bacana, é bem dinâmica, né? Bem flexível. Então, as características: alta flexibilidade, vamos colocando aqui. Alta flexibilidade. Você trabalha com inovação, você está criando coisas, né? São projetos, então você está criando coisas, inovação. E você tem controle dos prazos e dos recursos que você vai precisar, porque é um projeto, né? Controle de custos e prazos. É um projeto, você tem um prazo para terminar aquele projeto, né? Ele não fica... É tanto que você, assim que o projeto acaba, você desmonta o que você tinha, a estrutura que você tinha montado para esse projeto, tá? Agora, o que é que tem de desvantagem nisso? A desvantagem é que vai ter duplicidade de atividades toda vez que você montar. Então, vamos aqui, duplicidade. E das atividades ou dos processos, tá? Dos processos, porque toda vez você vai ter que remontar a estrutura. E existe uma angústia dos funcionários em relação à estabilidade no emprego, porque você é contratado para montar um projeto. Você sabe que quando o projeto acabar, não há mais necessidade de você ali. Então, existe essa instabilidade no emprego. Aí gera essa angústia nas pessoas contratadas para fazer o tal projeto, né? E é isso. Essa é a departamentalização por projeto. É você saber que o projeto não é para sempre, ele vai se desfazer assim que for criado o produto, né? Porque você monta um projeto para ter um resultado daquilo ali, uma criação de algo. Quando um projeto para desenvolver um novo telefone, um novo smartphone, está desenvolvido, se desfaz aquela estrutura. É tipo um apêndice da empresa, né? O setor. Então, teve uma queda aqui, mas voltando, né? É tipo um apêndice, né? Da empresa. Depois que o projeto for finalizado, vai se desfazer. E temos o critério matricial. O que é isso? Vamos lá. Critério matricial. Critério matricial. É você juntar a departamentalização por função, que é aquela basicona que a gente já conhece, e por projeto, tá? Então, veja só. Vou colocar aqui a junção da por função. Tirar esse dado aqui.
por função e por projeto. Aí, nesse caso, o organograma, ele não é tipo uma piramidezinha, né? O chefinho e vai as linhas de comunicação se abrindo até chegar no operacional. Nesse caso, é tipo uma matriz. Por isso se chama critério matricial, porque você é tipo assim, ó. Vamos lá pro desenho de novo. É tipo assim, você tem uma matriz, você tem um chefe aqui, tá? E os outros setorizinhos. Opa! Vou limpar tudo de novo, vamos pôr a segunda tentativa. O chefinho aqui, aí ele vai cuidar do projeto A, do projeto B, tá? Aí tem outros chefes aqui. Chefe João. Ai, meu Deus, eu sou péssima nesse desenho. Mas eu tenho que mostrar pra vocês como é, né? Aí, vejam. Aqui tem outro chefe e cuida de outros projetos, tá? E vira tipo uma matriz. Ela não fica tipo uma pirâmide, como é o organograma mais tradicional, né? Linear, que chama o tradicional. Aí, deixa eu apagar aqui que eu tô fazendo loucura. Mas enfim, vocês entendam, é isso. Você vai ter tipo uma matriz. E vamos dizer, você trabalha nesse projeto aqui, tá? Mas você foi emprestado desse gerente aqui, você trabalha nesse gerenciamento de vendas, mas você foi designado para um projeto aqui no departamento financeiro. Então você tá com um projeto paralelo aqui, entendeu? Você trabalha com as vendas aqui, com o gerente José, e você é João que está trabalhando aqui nesse projeto paralelo com o gerente financeiro, entenderam? Aí o que é que acontece? Vou apagar. Vamos lá. O que acontece é que, tá o texto aqui, eles juntam, né, essa por função e por projeto, e aí João vai ser o funcionário, como eu falei, das vendas, e ele tá num projeto de minimização de custos da empresa, lá no setor financeiro. Aí, você vai ter uma sobreposição de funções, tá? Então, é uma das características. É ruim pro funcionário, né? Sobreposição de funções. E você vai obedecer a 2 chefes agora, enquanto o projeto ainda está em andamento, né? Então, veja só, então a característica é o quê? Você tem um equilíbrio entre os objetivos, mas isso só é legal para a empresa. Você vai trabalhar na sua função principal e ainda num projeto. Tem quem gosta porque desenvolve mais capacidades, mas a vantagem maior é para a empresa mesmo. Então, positivamente, equilíbrio entre objetivos, tá? Então, você vai ter 2 objetivos sendo trabalhados com menos custo, porque você vai pegar emprestado um funcionário, só que o funcionário vai continuar nas atribuições principais dele, só que demandando um horáriozinho para esse projeto, né? Como o projeto é algo temporário, não vai ser para toda a vida isso, então, nesse critério matricial, é assim que funciona. Então, tem mais comunicação, né? Porque você está envolvido com vários setores, comunicação é positiva, e inovação, que falo em projeto, gente, vai ter inovação, porque você está criando algo novo. Se você cria um projeto, é para algo novo, né? E agilidade, tá? E de negativo, o excesso de atribuições, você vai trabalhar 2 vezes, né? E negativo também o conflito de prioridades, porque você vai estar numa sinuca de bico, tipo, e agora, eu faço o que eu tenho que fazer realmente da minha atribuição principal, ou me dedico ao projeto? Então, gera esse probleminha, tá? Mas esse é o critério matricial. E existe ainda um critério novo, que é a estrutura em redes. Mas o que é isso, pelo amor de Deus? Também é o nosso último critério. A estrutura em redes é o seguinte: estrutura em redes integradas. Olha, é como se você é dono de uma empresa, e sua empresa faz parte de uma rede maior, de outras organizações juntas, a fim de alcançar um objetivo comum, tá? Então, vamos colocar aqui, empresas juntas, empresas unidas, vou colocar assim, unidas em prol de um
objetivo comum. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. É tipo o que acontece nas montadoras de veículos, por exemplo. Os fornecedores de componentes, tipo pneus, eletrônicos, elétricos, carenagem e etc, etc. Eles são fábricas distintas. A fábrica de pneu é uma, a fábrica dos eletrônicos é outra, a fábrica dos elétricos é outra, a fábrica das carenagens é outra, e por aí vai. Elas são fábricas distintas, separadas, né? Só que elas almejam um objetivo comum, que é o quê? Que é a venda do carro. Porque sem a venda do carro, a fábrica de pneu não vai vender pneu, a dos elétricos não vai vender os elétricos, a de carenagem não vai vender carenagem, tá? Então, é tipo um objetivo, finalisticamente falando, um objetivo comum, um objetivo final comum. Então, nessa rede organizacional, cada nó é uma empresa. Então, vamos lá pro desenho, um desenho tosco, mas dá uma ideia, né? Ao invés de ser aquela estrutura que a gente conhece, existe uma empresa central aqui, administrando todos esses outros pontinhos aqui. Esses pontinhos são empresas separadas, mas estão unidas em prol de um objetivo comum. Uma estrutura em redes é tipo você trabalhar em parceria, tá? Tipo trabalhar em parceria. Esse desenho ficou menos ruim, né? Essa é uma estrutura em redes e elas estão conectadas, tá? Não vou riscar aqui, mas elas estão conectadas. Então, viram que estrutura totalmente diferente, né? Existe uma central que administra todas as demandas dessas outras empresas, questão de fornecedores e tudo mais. Olha, aí o intuito, né, é chegar numa situação de maior vantagem, quando você se compara trabalhando sozinha, tipo, você é uma empresa de pneu, aí você vai vender mais vendendo para uma montadora ou vender a granel, né, no caso, separado? Você vai vender mais se você se juntar a essa rede, né? É uma rede colaborativa. Então, não há uma base hierárquica. Vou colocar aqui, rede colaborativa. Não há base hierárquica. Por quê? Porque cada empresa é uma empresa, tem seu chefe e tudo mais. Não tem uma que manda mais na outra, não, tá? Porque é uma colaboração. Então, as relações, se é a mesma base hierárquica, as relações são horizontais, não tem esse poder verticalizado, tá? São relações horizontais e flexíveis, porque você pode sair da rede na hora que você quiser, tá? Então, você pode estar se perguntando por que aqui as empresas entram numa rede, né? Então, a necessidade, né? Tirar vantagem do mercado, porque você vai vender muito mais se você tiver numa rede. Você tem assimetria de poder, ou seja, as relações são horizontais, ninguém vai estar mandando em você, tá? E essa reciprocidade, né? Todos querem a mesma coisa, além da eficiência, maior custo-benefício, estabilidade, o que vai prevenir você contra incertezas, porque você já sabe para quem vai vender, e vai gerar uma confiabilidade, porque você faz parte de uma grande rede, tá? Então, esses 8 critérios que a gente viu aqui são formas de dividir o trabalho, horizontalmente falando, que é a departamentalização, tá? Então, você vai saber que existe não mais um sistema de autoridade, quem manda em quem, mas sim um sistema de responsabilidade. Você é responsável pelo seu setor, nessa análise horizontal. Façam as questões, tá? Vou colocar, vai ser porrada. Essa lista vai ser grande, porque eu quero trabalhar cada uma dessas departamentalizações com vocês. E eu espero vocês na próxima aula para a gente falar sobre direção e dar continuidade ao estudo, tá? Até a próxima!